Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, irmãos. Nós estamos reunidos aqui nessa noite para o nosso culto online. E esse é um sermão extra dentro da nossa série Ouse Ser Firme. Pastor, como assim um sermão extra? Nós estamos tendo a nossa série nesse momento em que você está recebendo esse sermão online. A igreja está em culto presencial. Portanto, nós estamos tendo no domingo à noite 2 sermões ao mesmo tempo. Tá joia? Então você está aqui no sermão extra dentro da série Ouse Ser Firme e você terá acesso à mensagem que os irmãos estão ouvindo nesse momento lá na igreja na quarta-feira. Tá joia? Quarta-feira você vai poder assistir o mesmo sermão que vai ser retransmitido para você aqui no canal. E na quinta-feira nós temos o segundo sermão extra da série Ouse Ser Firme, aonde toda a igreja pode acompanhar de forma online. Tanto os que estão indo lá na igreja, como você que não está podendo ir. Às quintas-feiras há um segundo sermão extra, dando seguimento à série Ouse Ser Firme. Meus irmãos, antes de entrar na palavra propriamente dita, eu estou gravando essa mensagem hoje, na noite de sábado, né? Como eu falei com você na data de ontem, essa semana foi uma semana muito difícil, muito corrida, e realmente eu só estou conseguindo gravar esse sermão hoje, sábado à noite. E tá tendo aqui uma festa do lado da minha casa, um churrasco, e talvez você ouça algum barulho, talvez você ouça alguma coisa esquisita. Te peço, por favor, que ignore qualquer barulho ou qualquer palavra que você escute aí que nada tem a ver com o nosso culto online. Tudo bem? Infelizmente aqui é o quarto onde eu utilizo como estúdio para gravação. Ele é um pouco próximo à rua, né? Então algum ruído pode chegar aqui para você, principalmente porque eles estão utilizando caixa de som. Mas é o novo normal, né? No tempo da pandemia nós aprendemos essa linguagem, né? O novo normal, e nós temos que nos adaptar a algumas coisas. Meus irmãos, nós chegamos nessa noite ao capítulo de número 4 do livro de Daniel. Nós já passamos pelo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Na quinta-feira nós chegamos no capítulo 3 e hoje eu quero falar um pouquinho com você no capítulo de número 4. E hoje eu quero falar com você sobre humildade, a marca de um verdadeiro cristão. O texto para nós, meus irmãos, é Daniel, capítulo 4. Vamos, por enquanto, ficar nos versículos 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, preste atenção na saudação do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Lembra? Um rei extremamente idólatra que mandou construir uma grande estátua que em alguns momentos afrontou os servos do Senhor. A todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. E aí, você conhece esse tipo de saudação? É um tipo de saudação genuinamente cristão. Como nós estamos no Velho Testamento, genuinamente daqueles que servem ao Senhor, né? Uma vez que a religião hebraica é a religião mãe do cristianismo. Os servos de Deus em toda a história sempre saudaram as pessoas dessa maneira: paz vos seja multiplicado. O apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, cumprimentava as pessoas assim ao chegarem em uma casa. E há até uma orientação, sempre que nós chegarmos em um lar, nós saudarmos as pessoas assim: paz seja sobre essa casa, paz seja multiplicada aqui nesse lugar. Nabucodonosor dando esse tipo de saudação, o que será que aconteceu? Não é? Lá no capítulo de número 3, ele estava querendo jogar dentro da fornalha aqueles que não adorassem o ídolo construído por ele. Mas ele viu Jesus Cristo lá dentro da fornalha e algumas coisas começaram a martelar na cabeça dele.
Na verdade, Nabucodonosor ele passa por um processo. Ele vê aquele episódio dos legumes, onde os servos de Deus se tornam fortes e inteligentes, comendo apenas legumes, enquanto os outros homens comiam manjares, churrascos. Depois ele tem esse episódio que nós conhecemos ali da estátua, né? Que ele queria que os servos de Deus adorassem a estátua e eles não adoraram a estátua de forma alguma. A interpretação do sonho, né? São tantas coisas que aconteceram que começaram a martelar na cabeça de Nabucodonosor. Então alguma coisa aconteceu com esse camarada. E versículo de número 2 de Daniel 4. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é o reino sempiterno, eterno, e o seu domínio de geração em geração. Versículo de número 2. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Sinal lá dos legumes, aquele grande milagre. Depois, meus irmãos, a interpretação do sonho. Depois o episódio da fornalha. Aquilo começa a martelar na cabeça de Nabucodonosor. E aqui no capítulo de número 4 acontece um episódio que talvez marca também Nabucodonosor. E aí isso é a gota d'água. É a gota d'água para o copo transbordar e Nabucodonosor se entregar plenamente, verdadeiramente ao Senhor. Lembrando que esses episódios todos que eu citei não aconteceram de uma hora para outra, não é? Só do capítulo 2 para o capítulo 3 foram 20 anos. Então nós vemos que Nabucodonosor ele viu Deus agindo em diversos momentos. E como disse o apóstolo, como Deus disse ao apóstolo Paulo, lembra? Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Ou seja, está difícil para você continuar resistindo à minha graça é irresistível, né? O nosso Deus é um Deus irresistível. E aí Nabucodonosor ele começa a dar o seu testemunho. Mas aqui, meus irmãos, nós vamos ver em Nabucodonosor uma marca, que é a marca de todo cristão, que é a marca da humildade. Nós vimos lá atrás que Nabucodonosor ele era um homem arrogante, né? A Babilônia era a nação mais poderosa do mundo. E ele era um camarada extremamente arrogante, queria matar todo mundo, não é? Queria impor a idolatria e ainda queria que o pessoal cantasse alegre porque estava idolatrando. Mas agora nós vemos um homem com sinais de humildade, né? Nós vemos um homem diferente, um homem que diz paz seja com todos, paz seja multiplicada. Um camarada que diz que quer reconhecer os sinais que Deus fez na vida dele. Humildade. Meus irmãos, a humildade, ela é a marca do verdadeiro cristão. Jesus era um camarada, enquanto ser humano, extremamente humilde, né? E também, em forma de pessoa divina, extremamente humilde. Afinal de contas, ele é Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, e ele se torna um ser humano para vir salvar a você e a mim, conforme nos ensina ali os Evangelhos e também Filipenses, né, no capítulo de número 2. Esse ato de Deus, numa época onde os homens querem ser Deus, né, hoje em dia é difícil entender um Deus que quis ser homem, mas isso é um sinal de humildade. Mas não confunda o que é humildade. Eu me lembro que quando eu era muito pequeno, um dos meus pastores antigos, o meu primeiro pastor, na verdade, o pastor Edson Petter, ele contou uma história, quando eu era bem pequeno, ele disse na época, que havia um homem numa igreja que procurou o seu pastor para conversar. E esse homem, ele disse assim: olha, pastor, eu sou um homem muito humilde. O senhor pode reparar que eu ando com sandálias, né, muito baratas, essas havaianas. Lembra aquelas havaianas azul clarinho? Aquela mais feia que tinha. O camarada estava com aquela havaiana e disse: olha, eu só uso essas havaianas, né? Eu tenho muitas posses, mas eu não ostento. Eu uso essas camisas que tem até um remendo aqui na camisa, porque eu sou um homem extremamente humilde. E aí o pastor disse para ele: você não é humilde, você é um homem extremamente miserável, não é? Você é um homem munheca,
mão de vaca. Porque a humildade não é isso. Humildade não tem nada a ver com isso. Nós não podemos confundir humildade com pobreza. Humildade, meus irmãos, é um modo de comportamento. E muitas pessoas falam sobre humildade pensando, numa pessoa pobre, numa pessoa mal vestida, numa pessoa que conversa errado, numa pessoa que não entende as coisas. Isso não é ser humilde, isso é um monte de coisa. Mas ser humilde, não. Com isso confundem humildade com pobreza, ou talvez humildade com falta de estudo, com falta de cultura, até com ingenuidade. Mas o que é ser humilde? A própria palavra ela deixa uma pista para nós, meus irmãos. Ser humilde está ligado à humilhação, não é? É aquele que sabe conviver com a humilhação. Eu não estou dizendo que é aquele que quer ser humilhado, tá? É completamente diferente. Mas é aquele que sabe viver com a humilhação. É aquele que reconhece que é pó, que é fruto do pó, que é ser humano, que é limitado, que é dependente de Deus, que não tem poder para nada, independente da sua posição social, reconhece que é apenas um ser humano como qualquer um outro. E que tão logo partiremos desse mundo. Mas isso é humildade, é reconhecer que somos todos iguais. Nabucodonosor não era assim não. No começo nós percebemos que ele se sentia Deus, ele era o rei da nação mais poderosa da terra e ele queria ser um Deus, né? Ele peita o Deus dos hebreus, quem poderá livrar vocês de minha mão, né? E faz ídolo, estátua de si mesmo, enfim, ele está na Babilônia, ele é o rei da Babilônia, a terra da idolatria. E Nabucodonosor ele era um camarada extremamente arrogante, um camarada nada humilde. Mas alguma coisa aconteceu na vida desse homem que houve uma transformação. Nós vimos aqui que esse camarada agora está exaltando Deus. Ele está falando de sinais que aconteceram na vida dele que carimbaram nele a marca de um verdadeiro cristão, a humildade, a marca de um verdadeiro servo de Deus. E meus irmãos, sabe como que Nabucodonosor ele se tornou um homem humilde? Passando por uma grande humilhação. Um homem que se sentia todo poderoso, acima de Deus. Deus pega esse homem e mostra para ele quem é o Senhor. Coloca o homem no seu devido lugar, o lugar de homem. E aí Nabucodonosor ele tem que reconhecer que Deus, é todo poderoso e nós somos absurdamente, extremamente dependentes do Senhor. Isso é um sinal de humildade. E quando nós reconhecemos isso, meus irmãos, o nosso comportamento, o nosso modo de tratar as pessoas, tudo muda. E faz com que nós nos tornemos humildes genuinamente. O nosso modo de vida muda, o nosso comportamento muda. Quando a humildade passa a ser uma marca em nossas vidas de que somos servos de Deus. Versículo de número 3. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. No momento em que Nabucodonosor ele engrandece a Deus, ele está se diminuindo. Entenda que ele está escrevendo. Nabucodonosor ele está escrevendo. Para quem que ele está escrevendo? Vamos lá no versículo de número 1 do capítulo de número 4. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Meu irmão, minha irmã, Nabucodonosor está reconhecendo para toda a terra de que Deus é grande e que ele é pequeno. Isso é um sinal de humildade, principalmente para aqueles dias, principalmente para aqueles que sabiam que Nabucodonosor era o rei do mundo, era o rei da Babilônia, o rei que havia dominado, conquistado o mundo. E reconhecer que Deus estava acima dele é reconhecer que ele mesmo não era uma divindade, e isso tem um significado extraordinário na vida de Nabucodonosor. Como ser humilde é o que nós precisamos nos perguntar nessa noite. Já disseram, né, que o verdadeiro humilde nunca diz que é humilde. Mas como ser humilde? Vamos aprender um pouquinho com o rei Nabucodonosor
como que Nabucodonosor aprendeu a ser humilde? Em primeiro lugar, Nabucodonosor, ele tem um sonho. Né? No versículo 4 até o versículo de número 15, ele tem um sonho, e eu vou falar para você um pouquinho desse sonho. Ele conta essa história no capítulo de número 4. Ele manda, depois desse sonho, olha só, preste atenção, não confunda esse sonho com o sonho do capítulo de número 2 de Daniel. Nabucodonosor, ele tem um outro sonho. E aí ele novamente recorre a um sonho diferente de novo, um sonho que perturba o seu coração, um sonho diferente. Ele vê que aquele sonho tem um quê de realidade, parecia que era algo real, então ele reconhece que aquilo é algo espiritual. E aí novamente Nabucodonosor ele comete o erro do passado, lá do capítulo de número 2. Ele recorre aos seus sábios. E mais uma vez os seus bruxos, os seus magos, os seus sábios, eles não sabem interpretar aquele sonho. Só que agora Nabucodonosor ele já havia visto mais de 20 anos atrás algo extraordinário acontecer. Deus revelou o sonho, porque ele não contou o sonho para ninguém, revelou o sonho para Daniel e ainda lhe deu a interpretação daquele sonho. Então, ainda que tenha passado 20 anos, lembra que eu falei no começo da mensagem? Aquilo fica martelando na cabeça de Nabucodonosor. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões, como Deus disse ao apóstolo Paulo. E ele diz, chamem Daniel. Eu já passei por algo assim. Chame Daniel, porque Deus tem um negócio com Daniel. Daniel vai saber me dar a interpretação desse sonho. E o sonho, meus irmãos, é que o rei ele viu uma árvore muito grande no meio da terra, versículo de número 10. E essa árvore, ela crescia e se fortalecia até o céu. E essa árvore, ela era vista em toda a terra, e toda a terra se alimentava dessa terra. Todas as espécies se abrigavam nessa árvore e se alimentavam dela, versículo de número 12. Mas aí veio um anjo do céu clamando, versículo de número 13, e ordenou que a árvore fosse derrubada, versículo 14. Esse sonho não é um sonho tão difícil de entender, né? Eu vou te explicar, mas para nós que conhecemos a história e lembramos, esse sonho tem muito a ver com outro sonho, né? Lá do capítulo de número 2, talvez você já esteja entendendo um pouquinho o significado desse sonho. Mas, meus irmãos, o anjo ele manda derrubar essa árvore. Mas o toco da árvore deveria ser acorrentado à terra. Versículo de número 15. Assim, meus irmãos, como essa grande árvore do sonho, a pessoa que é orgulhosa, ela pensa que ela é o centro de tudo e que todos dependem dela. Claro que essa árvore era o rei Nabucodonosor, né? Aquele que havia conquistado toda a terra. E Daniel ele vem e dá a interpretação, né? A gente vai ver agora no ponto 2 da nossa reflexão. Mas você consegue enxergar claramente Nabucodonosor sendo a árvore plantada no centro da terra, toda a terra se alimentando daquela árvore, toda a terra se refugiando debaixo daquela árvore, das suas folhas, dos seus galhos. Então Nabucodonosor ele tem um sonho, e aí em segundo lugar ele tem a interpretação do sonho, né? Daniel ele vem e dá a interpretação daquele sonho. E Daniel ele interpreta, meus irmãos, do versículo 18 até o 27 o sonho para o rei. E o rei ele fica muito impressionado, mais uma vez, como aconteceu lá no capítulo de número 2, tanto com o sonho como com a sua interpretação no versículo 19. Porque quando ele ouve a interpretação, ele sabe que a interpretação é verdadeira. Aquele sonho revela o coração do rei. Aquele sonho revela o que ele tem no seu coração, de que ele era tão importante, que ele era o centro do mundo, que todos dependiam e precisavam dele. Então, quando Daniel dá aquela interpretação, ele cai a ficha, ele diz, realmente, eu penso assim, Nabucodonosor pensa, eu penso assim sobre mim mesmo, eu me sinto importante demais. Ele era a grande árvore. E aí vem a ordem do anjo de Deus, que essa árvore fosse cortada. Você sabe o que isso significa? Está lá no versículo de número 25. Nabucodonosor seria humilhado
humilhado. Ele passaria por uma experiência na sua vida de grande humilhação e isso iria o ensinar a ser alguém humilde. Que humilhação foi essa, pastor? Ele se tornou como um animal. Ele adquiriu uma doença e ele começou a se comportar como um animal, a comer grama, a babar, a rosnar. E é interessante que hoje em dia essa doença ela é reconhecida, essa doença existe. Há algumas pessoas pelo mundo afora que têm essa doença, que se comportam como animais, que pensam que são cachorros, que são gatos, que são animais selvagens. E Nabucodonosor ele tem então essa enfermidade lá no versículo de número 25. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ele deveria passar por aquela humilhação até que ele reconhecesse quem Deus é. Nabucodonosor deveria reconhecer que o trono só era dele porque Deus deu. E que Deus podia tirar na hora que quisesse. Deus iria devolver o trono para Nabucodonosor. E isso acontece na vida dele. Mas Deus tira o trono de Nabucodonosor. E depois devolve o trono para que ele entenda que o versículo 25 é uma revelação de Deus para ele. Para que você entenda, rei, majestade, que Deus dá o trono a quem Ele quer e tira de quem Ele quer. E aí Nabucodonosor realmente começa a se comportar como um animal. Ele perde a sua lucidez. Ele se torna um louco. E um louco não pode governar. E aí ele é substituído por 7 anos. 7 anos. Mas no versículo de número 26, como uma árvore que brota, lembra, a árvore estaria cortada, porém acorrentada à terra. Um tronco de árvore, que você corta o tronco. Você já cortou um pé de manga? Você corta o pé de manga e deixa o tronco e a raiz na terra e ele floresce de novo. É isso que significa tronco acorrentado à terra. E esse tronco, ele começa a florescer novamente. O sonho dizia que Nabucodonosor seria cortado, mas floresceria novamente. O trono lhe seria tirado, mas lhe seria devolvido para que ele reconhecesse que Deus dá e tira o trono de quem ele quer. Nabucodonosor precisava entender, meus irmãos, que os hebreus eram seus escravos, não porque ele era poderoso. Os hebreus eram seus escravos porque Deus queria. Deus estava tratando o povo hebreu. No nosso primeiro encontro, lá em Daniel, no capítulo de número 1, eu falei sobre isso. O povo estava no cativeiro porque eles vinham idolatrando. Deus havia os avisado por diversas vezes que algo ruim iria acontecer para moldar o caráter espiritual deles se eles não se convertessem. Eles não se converteram, foram levados para a Babilônia. Era o castigo de Deus. Parece que na nossa geração a gente acredita que Deus não castiga. Deus castiga. Deus ele pesa a mão, ainda que ele ame. Se você é pai, se você é mãe, às vezes você pesa a mão sobre o seu filho e sua filha e não deixa de amar por isso. É uma correção. E é isso que Deus está fazendo. E Deus faz a mesma coisa que o Nabucodonosor. Olha, está na hora de você reconhecer que os hebreus estão na sua tutela porque eu quero. E você mesmo, Nabucodonosor, você não é grande coisa nenhuma. Para com essa palhaçada de fornalha, para com essa palhaçada de estátua, porque eu dou o reino, eu dou o trono e tiro para quem eu quiser. E como um tronco que estava acorrentado na terra, enterrado na terra, no versículo de número 16, deixa eu ver, só um minutinho. No versículo de número 26, Deus devolve o trono para Nabucodonosor. Como, pastor? Devolve a lucidez dele. Ele é curado da sua loucura. Você já viu um louco ser curado? Loucura não tem cura. Não tem. Loucura não tem cura. Mas Nabucodonosor é curado pelo Senhor e aí o seu trono é devolvido. Versículo 17. O teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Olha, meus irmãos, isso é tremendo. Versículo de número 17. Deus está dizendo para Nabucodonosor, através de Daniel, do sonho, da interpretação. Quando você reconhecer que não é a Babilônia que domina, que é o céu que domina,
que eu falei com vocês no domingo passado, ou para você que assistiu online na quarta-feira passada. Deus é o governo sobre as nossas vidas. Deus é o controle, Ele está no controle das nossas vidas. A gente não pode tirar isso da nossa mente. E Deus diz, olha, no momento que você reconhecer que o céu domina, o trono será devolvido para você. Que lição sobrenatural, que lição extraordinária, meus irmãos. E é interessante também que a gente consegue ver a misericórdia de Deus aqui. Deus está dando uma oportunidade para Nabucodonosor se converter. Uma oportunidade para ele se consertar. Uma oportunidade para ele conhecer o Senhor e caminhar com o Senhor. E Daniel então exorta o rei nos versículos 23 a 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça, põe fim. Por termo significa colocar fim, encerre os seus pecados e suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Deus deixa aí o aviso para Daniel, para Nabucodonosor, por meio de Daniel. Deus está querendo dar uma lição para Nabucodonosor de humildade. Comece a tratar os pobres com dignidade. Reconheça que o céu é quem domina e não é a Babilônia. Seja humilde e talvez a sua paz se prolongue. Não sei se Nabucodonosor ele acredita naquilo fielmente, eu acredito que sim. Quando chega nesse ponto aqui do campeonato, ele já acreditava nas profecias e nas interpretações de Daniel. E aí acontece a terceira coisa que faz com que Nabucodonosor se torne um homem humilde com a marca de um verdadeiro servo de Deus. Os versículos 28 a 36 nos fala sobre isso. O que acontece que carimba em Nabucodonosor a marca de humildade? Se cumpre aquele sonho. O primeiro sonho, Nabucodonosor, lá do capítulo de número 2, ele não tinha como ver o cumprimento, porque se falava de coisas muito futuras, né? A vinda de Jesus Cristo, ele até vê que o seu reino é perdido, né? E Daniel vê mais do que ele, porque Daniel está ali até a época do rei Ciro, que sucede Nabucodonosor. Mas aqui não, aqui Nabucodonosor ele consegue ver o cumprimento daquele sonho. E isso cai como uma bomba na cabeça de Nabucodonosor. Isso fala muito ao coração de Nabucodonosor. E o sonho se cumpre nos versículos 28 até o 37. Assim que o anjo lhe dá a ordem para que se cumpra o sonho. O anjo, lembra? No sonho, o anjo dava a ordem para cortar a árvore. O anjo dá a ordem para que o sonho se cumpra. Versículos 31 a 32. E Nabucodonosor, ele foi transformado em um animal. Seu comportamento se tornou como de um animal selvagem que comia capim nos jardins da Babilônia. Já pensou o homem que pensava ser o homem mais poderoso da terra? E os seus súditos, aqueles que realmente adoravam o rei, vendo o seu rei comendo capim como um bicho, como um louco, babando, rosnando, que humilhação, que vergonha, que vergonha. Todo o reino vê no jardim do palácio Nabucodonosor enlouquecido, o homem que outrora era o rei de praticamente toda a terra, agora humilhado por Deus, como um animal. E passado o tempo determinado, então, meus irmãos, Nabucodonosor ele é curado, né? Nos versículos 34 e 35 fala sobre isso. E o que Nabucodonosor faz? Nabucodonosor ele é curado. E aí? Ele louva a Deus. Versículos 34 a 35. E aí, meus irmãos, ele louva a Deus, ele reconhece que o céu domina, que o céu governa. E lá no versículo 36, o trono é devolvido para Nabucodonosor. E aí ele pode... Meus irmãos, como que você vai viver uma experiência dessa e não vai se converter? Como é que você vai viver uma experiência dessa e não vai servir a Deus? Não vai se entregar ao Senhor, reconhecer que Deus é Deus? E ele reconhece Deus, versículo 36. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico
ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Que extraordinário o reconhecimento de Nabucodonosor. Vamos ler de novo? Pega a sua Bíblia aí, o culto é online, mas usa a sua Bíblia. Daniel capítulo 4, versículo 36. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam em soberba. Por quê? Porque ele experimentou isso na própria carne e agora ele reconheceu que Deus humilha os soberbos, que a soberba não vale de nada. Não importa o grau de estudo que você tenha, não importa o dinheiro que você tenha, não importa a profissão que você ocupe, não importa a casa que você more. O céu domina, o céu governa. Somos apenas pó, somos todos iguais, Deus não faz acepção de pessoas, não existe maior nem menor no reino do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. E Nabucodonosor, ele reconhece o homem que era o mais poderoso do mundo e talvez o mais soberbo do mundo, em consequência, num ato de humildade, ele reconhece e ele faz questão de escrever. Eu vou lá de novo no texto, no versículo de número 1 de Daniel capítulo 4, ele faz questão de escrever a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, dando o seu testemunho. O que Nabucodonosor está fazendo aqui, meus irmãos, é dar o seu testemunho. E eu quero concluir dizendo para você que a humildade é a verdadeira e maior marca que um cristão pode ter. E essa noite é uma noite para nós fazermos uma autoavaliação nossa, da nossa vida, dos nossos comportamentos. Como eu disse para você, dizem por aí que a pessoa humilde nunca diz que é humilde. Mas nós sabemos se somos soberbos. E essa noite é uma noite para reflexão, para nós pensarmos como anda a nossa humildade. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus Cristo, ele era reconhecido como um homem manso e suave, um homem humilde, um homem sem soberba nenhuma. E nós precisamos nos espelhar nele, para que a gente não precise viver uma experiência parecida com a experiência de Nabucodonosor. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Entenda que a humildade ela vai te aproximar do Senhor. Esquece essa geração que ora com soberba. Senhor, eu determino. Senhor, eu não aceito. Quem é o homem diante de Deus? Nós somos apenas pó. Nós não determinamos nada. Nós imploramos e clamamos ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra que vem ao encontro do nosso coração. E eu peço ao Senhor nessa noite, ó Pai, que o Senhor esteja olhando por nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor não permita que a soberba domine o nosso coração, porque a humildade é a marca de um verdadeiro servo do Senhor. Queremos e precisamos ser mais humildes, ó Pai. Faça uma obra em nós, nos torne mais semelhantes ao Cristo, para que possamos herdar o céu. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Essa semana, hoje é dia 7, se eu não me engano, então domingo que vem são as eleições. É isso mesmo? Dia 15, não é? Lembrando apenas que no dia das eleições nós não teremos culto presencial na nossa igreja. Tá bom, meus irmãos? Nem pela manhã, nem pela noite. A IBD pela manhã ela será online e à noite o culto será online também. Tá joia?
Que Deus abençoe a todos, que o Senhor realmente guarde o nosso coração e nos faça mais parecidos com Cristo, em nome de Jesus. Uma semana muito abençoada para você. Você pode assistir o culto de domingo à noite, de hoje à noite, presencial, não essa mensagem, mas a que está acontecendo lá na igreja, na quarta-feira que vem, às 19 horas. Beijo no coração, excelente semana a todos, vamos nos vendo aí no momento da palavra. Até a próxima. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória E todo o seu amor. infinita humildade. Declare que ele cresça. Que Ele cresça, Pega suas mãos aos céus, declare isso. que eu diminua, Vamos. que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, E todo o seu amor. infinita humildade. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Deixa o céu descer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê